deixa eu ver se dá mais Paraguai que tem. E o que é que tem? Agora aqui, nego, aqui não vem nada não. Tem despejo que é minhoca. Assim, ó. Uma batatinha com queijo ralado, rapaz, é bom demais, Mas ó. tem pouco queijo ralado demais. Gostei muito não. Deixa de ser conversadeira, Angela, mulher, que o prefeito gastou o dinheiro todo com iluminação verde de Natal e nem um panetone deu a nós. É grave. Não deu mesmo, não. Ele deu a desgosto, isso sim. Quem é desgosto? É um homem, é? Não, ele deu desgosto. Oxê. Não é assim, não. É assim, ó. Olha, olha. Agora eu aprendo. Tu olha e aprende, viu sim? Não quero aprender, não. Pronto. Ó, Próximo. joga aqui, ó. Ei, tá fazendo o que esse dia aí que tu tá mais feio? Só Oxê, dormir. por que teus cabelos tá em pé, hein? Tá Porque parecendo foi- aquele chupa-choque. Foi o implante que tu não trouxe. Aí eu botei das bonecas da minha menina que tava em casa. Ô, dona Agnes, vai Oi. ficar uma ceboseira. Vai não, que isso aqui é muito bom.